explica para a gente, assim, para um leigo, o que é cooperativismo? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso, que eu acho que é o grande tema hoje, né? A gente falar sobre impacto, sobre cooperativismo. O cooperativismo, ele preconiza um modelo de organização econômica e social pautado na coletividade. Então, por exemplo, talvez questões que a gente não conseguiria acessar produtos ou serviços de uma forma isolada, a gente consegue de uma forma coletiva com outras pessoas. Então, a gente consegue ter custos melhores, ganhos em escala, né, e até serviços de mais qualidade se organizados no formato de cooperativa. Hoje, no Brasil, nós temos uma legislação específica para o cooperativismo, que é a Lei 5764, de 1971, e ela que traz todo o amparato legal explicando o que é uma cooperativa, como que ela funciona. Né? Então, a cooperativa ela é uma organização econômica, ela não visa lucro, e ela é uma sociedade de pessoas. Né? Então, significa que, por exemplo, na tomada de decisões na cooperativa, né, a gente tem os cooperados, que, vamos dizer assim, numa instituição financeira tradicional seriam clientes, numa cooperativa a gente chama de associado. E essa pessoa, ela é ao mesmo tempo o beneficiário da cooperativa e o dono. Então, ela pode participar democraticamente das decisões da cooperativa. Quando tem a sua Assembleia Geral, esse cooperado pode ir lá e ele tem direito a votar nas decisões estratégicas da cooperativa, independente do valor de capital social que ele tem investido na organização. As cooperativas, elas têm uma condição de igualdade política entre as pessoas. Mas no quesito econômico, ou seja, quando ela tem o seu resultado positivo, que numa empresa convencional a gente chama de lucro, e na cooperativa a gente chama de sobra, essa sobra ela é dividida equitativamente entre os seus cooperados na proporção da movimentação que ele faz com a cooperativa. Então, suponhamos que nós três somos cooperados de uma instituição financeira cooperativa. Então, o Lian, ele tem lá o seu investimento, tem um consórcio, você tem crédito, tem consórcio, tem investimento, tem outros produtos. Na hora que tiver o resultado positivo da cooperativa, se o Miguel foi um cooperado que operacionalizou mais com a cooperativa no montante maior, ele vai receber mais sobras do que o Lian. Então, é na proporção da utilização, né, dos meios administrativos da cooperativa, do uso dos serviços financeiros que a gente faz dela. Então, tem essa igualdade política, tem essa equidade econômica, o associado, que é o cliente, o usuário, ele é dono efetivamente do negócio, por isso ele pode participar. Então, ele é um modelo que ele inverte totalmente a lógica tradicional, né, de propriedade, e é um modelo alternativo, né, hoje pensando em modelos de negócio, né, atualmente. E eu vi que essas cooperativas, elas são realmente regulamentadas por instituições do governo, né? Eu não sei exatamente se todas são do governo, mas, por exemplo, estava vendo que cooperativas de crédito, elas são regulamentadas pelo próprio Banco Central. Sim, sim. As cooperativas, elas são autônomas e independentes. Isso é um dos princípios do cooperativismo, né? São 7 princípios que as cooperativas têm. Então, hoje no Brasil são 8 ramos que são definidos pela Organização das Cooperativas Brasileiras de cooperativas. Temos as cooperativas de crédito, né? Como você exemplificou, que hoje elas respondem à regulação do Banco Central do Brasil. As cooperativas educacionais, por exemplo, ao Ministério da Educação. As cooperativas de saúde, a Agência Nacional da Saúde. As cooperativas de trabalho, Agência Nacional de Transporte, né? E por aí vai. Tem então, segmento. Tem os segmentos. São 8 ramos, né, que existem. Mas se a gente for desmembrar esses ramos em subcategorias, salvo engano, são entre 30 e 35 setores econômicos hoje que conseguem se organizar no Brasil em um formato de cooperativa. Eu estava até, antes da gente começar, né, trazendo aqui de um livro que eu escrevi sobre ressignificância econômica, sobre todos esses aspectos, né, e lógico que eu cito o modelo da cooperativa, assim como a economia solidária, os bancos de crédito, né, comunitários. E essa definição da organização das cooperativas do Brasil sempre me chamou a atenção, né? Mais que um modelo de negócio, o cooperativismo é uma filosofia de vida que busca transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Um caminho que mostra que é possível unir desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, produtividade e sustentabilidade individual e coletivo. Porque quando você está falando, Gleice, você fala muito bem, né, do modelo, assim, como é a estrutura econômica das sobras, da divisão, mas tem tanta coisa que perpassa esse modelo, né? Tem assim, sim. Da humanidade dele mesmo, né? Do que ele promove como conceito mesmo, ou filosofia de trabalho. Perfeito. É bem isso mesmo, Miguel. Esse trecho que está no seu livro reflete bem, acho que esse lado transformador das cooperativas. Eu arrisco falar como uma cooperativista de formação e de coração, que eu sou, que
não é difícil a gente trabalhar por propósito no cooperativismo, porque ele se vende muito fácil. Efetivamente, por não ser uma organização lucrativa, ela tem como principal objetivo prestar um serviço para o associado, né? E gerar resultados para a localidade, para a comunidade que ela está, porque é ali que reside o cooperado que depende dela. É um modelo alternativo, e é por isso que eu achei super interessante você colocar no seu livro, né, Ressignificância, né, que ele é mesmo um modelo alternativo de geração de emprego, de geração de renda, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em catadores, né, de material reciclável, se organizando em cooperativas e conseguindo ali ter o sustento da sua família, conseguindo se desenvolver, então isso é muito, muito transformador. Até a própria cooperativa financeira, se a gente pensar enquanto cliente como associado, né, dessa cooperativa, a gente para de gerar riqueza para uma instituição financeira tradicional, para um sócio, um acionista que eu não sei nem onde ele mora, onde ele reside, para você, enquanto sócio de uma cooperativa associada, gerar riqueza para si próprio. Porque, no final das contas, aquele recurso que, em tese, iria, né, de lucro para um acionista, ele retorna para o associado em formato de sobras. Isso é reaplicado na comunidade em que ele vive, isso é aplicado no negócio, no empreendimento, se é um cooperado pessoa jurídica. Então, a cooperativa, ela traz isso dentro do seu modelo de negócio de uma forma natural, de uma forma intrínseca. Então, eu não vejo dificuldades em trabalhar propósito dentro do cooperativismo. Para mim, é muito fácil e muito gostoso trabalhar.